Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 19. Colossenses, capítulo de número 1, versos 15 até o verso 19. Acompanhe aí a leitura direitinho, onde Paulo diz, no verso 15: Ele, ou este, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora preste atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até aí está bom. Vamos àquela pergunta que nós vamos fazer durante muito tempo nessas pregações de carta de Paulo aos Colossenses. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que estava acontecendo com a igreja? Então, preciso ter clareza. Cada vez que Paulo escreve uma carta para a igreja, ele tem um motivo. E coisas estavam acontecendo dentro da igreja, ele escreve uma carta para corrigir algumas coisas, exortar em outras, livrá-los de certas falsas doutrinas e estabelecer o verdadeiro ensinamento. Então, o que estava acontecendo com os colossenses? 4 ensinamentos errados haviam entrado na igreja dos colossenses. Quatro doutrinas erradas. A primeira é o asceticismo, né? Eu não vou ler todos os textos, já li na pregação passada. Então, o que é o asceticismo? Você vai ver que a carta aos Colossenses é uma palavra atual. É como aquela dona de casa que fala assim: olha, hoje eu vou pegar a minha casa e vou fazer aquela faxina. Então ela vai naqueles lugarzinhos quase que não se limpa, nos cantinhos, lá no cantinho, fala: hoje eu vou pegar tudo que está escondidinho, vou limpar tudo, deixar a casa um brinco. Então a carta de Paulo aos Colossenses é isso. Ele vai pegar 4 pontos, fazer aquela faxina, deixar tudo bem limpinho, um brinco, brilhando. Então, o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses? Entrou o asceticismo, ou ascetismo. O que é o asceticismo? Presta atenção. É toda a doutrina que impõe a você um rigor controlador. É todo ensinamento que te escraviza, que põe na tua mente que você tem que pagar preços, passar por sofrimentos para agradar a Deus. É toda a doutrina que te cobra coisas além do que você pode fazer. Então você vive dentro de um rigor ascético, dentro de um controle. Você passa aflição no meio de tudo aquilo, você é cobrado constantemente, outros mandam na tua vida e te controlam. E tudo tem um custo. É um asceticismo, é o rigor, a coisa que te controla, doutrina que você tem que pagar preço, tem que judiar da sua carne. Por exemplo, fazer jejum. Se fala muito em fazer jejum. Mas jejum não serve para nada. Jejum é uma prática feita na velha aliança. O próprio Jesus jejuou, está ali em Mateus capítulo 4, se não me engano. Mas o jejum não altera a palavra de Deus, nem muda Deus, e nem faz Deus fazer alguma coisa a seu favor porque você jejuou. O que é o jejum? É um asceticismo. Você vai penalizar a tua carne. Você precisa ter pelo menos 3 refeições diariamente, café da manhã, almoço e janta, para você ter saúde. E você vai judiar da tua carne, psicologicamente de você. Você vai ficar sem comer. Vou ficar sem comer 24 horas. Porque aí eu vou forçar Deus a fazer alguma coisa, ou vai vir um poder sobre mim. Ou Deus vai agir ao meu favor, porque Ele olhou para mim e está vendo eu sem comer. Então você traz um sofrimento, uma penalidade para a tua carne, ficar sem comer 24 horas, achando que isso é uma grande coisa. Você judia da tua carne, você
traz um controle que traz sofrimento para a tua carne, achando que ficar sem comer vai resolver algum problema com Deus. Não serve para nada. O que Deus quer é que acreditemos na verdade. O que move Deus é uma pessoa que acredita na verdade. Deus ama pessoas que acreditem na verdade do Evangelho. Então entrou o asceticismo dentro da igreja dos Colossenses, a doutrina do sofrimento, do rigor ascético. Deixa eu ler aqui para vocês aqui esse texto onde está, aqui no capítulo 2 de Colossenses, nós lemos verso 20, olha lá. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se viveste no mundo vos sujeitais às ordenanças? Olha lá, ó. Você não pode, vamos traduzir na nossa linguagem, você não pode manusear isso, não pode tocar naquela coisa, não pode comer aquilo, né? Não manuseis isso, não prove aquilo, não toques naquilo outro. Ah lá, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Então aquele monte de proibição, não pode isso, não pode pôr essa roupa, não pode comer aquilo, você não pode fazer isso, não pode tocar naquilo outro, não pode. Aprisiona a pessoa no monte de proibição, que são preceitos e doutrinas dos homens. Olha lá, parece ser sábio isso, ó, pois todas essas coisas, preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo. Olha lá, falsa humildade ao rigor ascético. Rigor ascético, todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Então, o que Paulo está dizendo? Por mais que você iniba a carne, você não toque em coisas, você não coma coisas, você não faça isso, você se submeta à doutrina do sofrimento, a tua carne, a sensualidade dela, o pecado que habita na tua carne, nunca vai ser tirado, afetado por esse comportamento religioso. Então, toda e qualquer doutrina que venha aprisionar a tua mente, te escravizar, que lhe traz sofrimento, que te cobra muito, te põe debaixo de uma excessiva disciplina, você é controlado por uma liderança que lhe oprime, que trabalha na sua mente para manter você debaixo do controle deles, é um tipo de asceticismo. Está claro isso na sua mente? Que outra coisa entrou na igreja? Gnosticismo, aí mesmo nesse capítulo 2, vamos ver o gnosticismo, olha lá, verso 18, Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, agora presta atenção, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o que é o gnosticismo? Olha, Deus é espírito. Deus não é uma emoção, um sentimento, um calor que eu sinto, um arrepio. Deus não é essas coisas. Deus é espírito. Agora, o gnosticismo, eles querem um Deus, emoção, sentir Deus na carne. Um Deus que eles se sentem arrepiado, que é fogo, que queima. Um Deus que descontrola, e eles deixam ele descontrolado. Aí eles gritam, sapateia. Daí que vem esse negócio, sapato de fogo, canela de fogo. O indivíduo fica sapateando no culto. É um tal de sapato de fogo, né? A música. Não posso me controlar. Olha só, é o varão do movimento que acabou de chegar. E todo mundo fica... Vocês estão entendendo? Eu quero ter contato com anjos. Eu estou vendo um anjo disso, o anjo com a bandeja de prata, ou o varão de branco chegou. As pessoas querem um Deus emoção, um Deus que descontrola a vida delas. Aquelas músicas, é um tal de fogo santo, santo fogo, fogo, tudo é fogo. Vocês estão entendendo? E por trás tem essas pessoas que vêm, estou vendo isso, Deus me revelou isso, Deus manda te dizer, eu tive uma visão, eu tive um sonho, mistério, né? E essas pessoas com a mente carnal, olha, você precisa entender que a mente caída é uma mente carnal. A tua mente é um depósito de coisas estranhas. Você pode fazer viagens com a tua mente. Que nem eu falei domingo passado, você pode ir lá agora, a dona de casa pode ir lá na cozinha, até ver a panelinha que ela deixou para a hora do almoço, vê ou não vê? Tua mente não vai lá?
Está tudo aí, não está? Está ou não? Você está preocupado com o filho, você pode até ver o teu filho aí na tua mente agora, que você está preocupado com ele. A tua mente faz muitas viagens de acordo com aquilo que está ali. E a tua mente, ela é uma produtora de visões, de alucinações, de coisas. Se você é pressionado pela religião, pela falsa doutrina, vão enchendo aquilo na tua mente, pondo medo o tempo todo, você é capaz até de sonhar com medo que você tem daquilo que você ouviu. A nossa mente, você, no ambiente de culto, onde você é pressionado, olha agora, vai ser, não sei o que lá, e tal, e alguém gritando, grita, você pode ser sugestionado e ter um monte de imagens, visões na tua mente. A mente carnal produz essas coisas. Então tem um monte de gente dentro da igreja que diz que tem dom de revelação. E eles veem tudo, só eles veem. Eles estão atrás do púlpito, Deus manda te dizer, Deus me revelou, eu vi, eu senti, Deus me acordou de madrugada, essa madrugada Deus me acordou. Você não vê as irmãs na internet fazendo isso? Deus tem um recado para você, Deus manda te dizer, Deus me revelou. Gozado que Deus revela tudo da tua vida, para os outros. São os visionários. Foge dessa gente. Todo movimento que só tem revelação, não tem palavra, fuja desses lugares. Isso é o gnosticismo. Eu quero um Deus sentimento, um Deus que me leva a gritar, me descontrolar, que me dá visões. Eu quero anjos. Eles praticavam um culto dos anjos, deixavam Jesus de lado e praticavam culto aos anjos, baseando-se em visões, Paulo fala, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então você olha, certos cultos pentecostais, parece uma macumba. Parece ou não parece? Você vê lá na macumba, no terreiro, aquela mãe de santo, aquelas mulheres com aquela saia grande rodando assim, ó, batendo a tabaco, elas rodam. Aí você chega na igreja, num culto pentecostal, você vê eles fazendo a mesma coisa, a mulher com a mesma saia, rodando, tem aquelas coisas, mão para trás, faz aquilo. É a mesma coisa. Parece uma manifestação de terreiro de macumba. É o gnosticismo. Todos quantos foram cheios do Espírito Santo, preste atenção, foram pessoas sóbrias, inteligentes, tiveram revelação do Evangelho da graça de Deus, e pregaram o Evangelho com uma coisa limpa, verdadeira, sem explorar, sem enganar ninguém. E geralmente quem diz que tem essas visões, essas coisas, eles controlam a igreja toda. Deus falar para essa gente, não é você trazer uma pregação do Evangelho, é Deus trazer alguma visão, algum sentimento, alguma coisa para falar para o povo, para revelar o futuro. Aí quando acaba o culto, fica aquela fila de gente para pôr as mãos para ver se Deus revela alguma coisa. Tinha isso na igreja dos Colossenses, entrou isso lá? Entrou. Então vou ler de novo o texto, versos 18. Ora, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Ela não retendo o cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, bem suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Por que Paulo fala árbitro? O árbitro, já te expliquei, dei exemplo da partida de futebol. Ele é a autoridade máxima dentro do campo. Ele controla o tempo, ele adverte, ele expulsa, ele paralisa a partida quando lhe é conveniente. Entende? Ele é a autoridade máxima. Então Paulo está dizendo, ninguém seja um árbitro na tua vida, ou seja, baseando-se nessas visões, nessas revelações, nesses cultos dos anjos, alguém que começa a controlar a tua vida. Controlar a tua vida. Deus me revelou, Deus manda te dizer, é isso e aquilo. E daqui a pouco você vai ver uma igreja, a igreja ela é dominada por alguém assim, que diz que tem dom. Ela vê a vida de todo mundo, Deus revela a vida, e ela começa a manipular a cabeça de todos. Tudo é revelação, é a irmãzinha, é a santa, é a profeta, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E você vê uma igreja que não se ensina o Evangelho, ela é controlada por pessoas que fazem isso. E eles vão, quanto mais você pratica isso, mais você vai se desenvolvendo. E você chega num ponto que você conhece o problema de todo mundo, porque o problema de todo mundo um é igual ao outro, é problema familiar, problema financeiro, problema sentimental.
Aí começam as revelações e as pessoas passam a ser controladas por uma pessoa que diz que vê e revela e sabe. Então presta atenção. Ninguém pode ser controlado por ninguém. Você não pode ser controlado por um líder. A tua mente não pode ser controlada por um bispo, por um apóstolo, por um pastor. Não pode. Você foi liberto pelo Senhor Jesus. Entende isso ou não? Então, o que tem que controlar a tua mente é a revelação do Evangelho da graça de Deus. Não é homem nenhum. E se a pessoa é um pregador e usa desses refúgios, esses artifícios, vai... Porque, olha, todo pregador sabe, presta atenção, é fácil manipular a cabeça das pessoas. Você cria uns cenários, você cria ilusões, promessas, e você mantém uma congregação toda dominada, fazendo o que você quer. Agora, o pregador verdadeiro, ele não pode usar esse tipo de coisa para controlar ninguém, ele tem que falar a verdade. Ele sabe esse poder que ele pode ter sobre as pessoas. Mas se ele é de Deus, ele não pode usar disso para manipular ninguém. Ele tem que falar a verdade, ainda que ele perca as pessoas. Você está entendendo? O que se usa dentro da igreja hoje? Um domínio de uma liderança e mantém todo mundo debaixo do cativeiro do que ele pensa, do que ele acha. Ele se diz até cobertura da igreja. Essas igrejas apostólicas, o que é isso? Tem um apóstolo que é o bom, Deus só fala com ele, ele é a cobertura da igreja, e a palavra que sai da boca dele é a palavra do milagre, vai acontecer na sua vida. Se ele profetizar, vai acontecer. Mentira! O cabeça da igreja é Jesus Cristo, a cobertura da igreja é Jesus Cristo, não é homem algum. Mas o gnosticismo traz esse tipo de escravidão. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Entende? Então, pastor, mas eu não sinto Deus. Graças a Deus que você não sente Deus. Porque fé não é sentir alguma coisa, fé não é sentir calor, não é sentir arrepio. Fé é aliada ao conhecimento, e é um conhecimento que vem em você e desperta a convicção da verdade. Fé não é certeza de coisas que eu sinto, de emoções que eu tenho. Fé é convicção de coisas que eu não vejo, de coisas que não passam pelas minhas emoções. Então, conforme eu vou aprendendo o Evangelho da graça de Deus, através das verdades, Deus vai construindo dentro de mim um conhecimento e me dá uma indestrutível convicção da verdade. É indestrutível, é dinamite, é poder. E nada me tira dessa convicção que o Evangelho trouxe para dentro de mim. Isso é a verdadeira fé. A falsa fé não tem convicção de nada, ela é levada por qualquer coisa, qualquer ensino, qualquer coisa que se faça. Isso entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa, a terceira coisa que entrou? O misticismo. Vamos lá, Colossenses capítulo número 2, verso 8. Aqui, ó. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Presta atenção. Vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora ele apresenta aqui, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo fala, cuidado que ninguém vos venha enredar? Vou dar o mesmo exemplo, não se canse. O pescador vai lá à tardezinha, arma aquela rede no rio, e vai embora. No dia seguinte ele volta. O que ele vai encontrar na rede? O peixe vinha nadando tranquilo, enfiou a cabeça na rede ali, fica preso pelas guelras. Ele não tem força para ultrapassar aquilo. Ele não consegue nem ir para frente. E se ele quer sair daquilo, ele não consegue vir para trás. A rede prende ele nas guelras e ele é capturado. Então é isso que Paulo está dizendo. Cuidado que ninguém venha fazer com que você caia nas redes. Quais são essas redes? Olha lá, ele fala as filosofias, as sutilezas, as tradições dos homens. Você quer ver uma sutileza que é usada por igrejas, essas igrejas da televisão? Você não me cansa de ouvir, não se cansa de ouvir falar isso. Tem um grande culto de libertação. Na oportunidade nós estaremos distribuindo a rosa ungida. Não leve a mal. Você vai levar essa rosa para a tua casa e vai libertar a tua casa inteira dos demônios, vai libertar de tudo. Então o indivíduo vai num culto, não vai ouvir nada do Evangelho, ele é levado a acreditar que um pastor consagrou uma rosa
Essa rosa é sobrenatural. Tem um poder de Deus. Ele vai levar a rosa para casa, vai chupar os demônios da casa, vai trazer na bolsa a rosa seca, depois vai queimar para queimar os demônios. Você sabe que eles fazem isso, olha a sutileza. A pessoa está dentro da igreja, não entende nada do evangelho. Aí vem um pastor que ela vai falar que é o homem de Deus, né? Ele vai, em vez de pregar o evangelho, ele vai levar a pessoa, presta atenção, a acreditar numa rosa ungida, que vai levar para casa aquilo tem um poder de Deus. Associado à rosa tem envelopes que você tem que pegar para fazer as suas ofertas. Vocês entendem isso? Olha a sutileza. A pessoa senta num banco de uma igreja, ela veio buscar Deus. Ela não conhece o evangelho. Então vai aparecer um homem, ela vai achar que é um homem muito responsável. É um homem de Deus, porque eles querem que você os veja como alguém muito especial, um homem de Deus, um vaso de Deus, muito especial. E eles fazem muito para que você acredite que eles são mesmo, que Deus só fala através dele. Aí o cara vai apresentar uma rosa morta, cortada da roseira, não tem vida, e vai pôr na cabeça da pessoa que aquilo tem um poder, que ela vai levar para casa, ela vai dar uma oferta, e aquilo vai libertar a vida dela. A mente dela não evoluiu nada, ela não conheceu nada da palavra. Está dando para ela um fetiche. Ela é ingênua, ela vai acreditar e vai dar o dinheiro e vai fazer aquilo que o pastor disse. Caiu na rede. Aí depois de 20 dias não é mais a rosa, agora é água do Rio Jordão. Aí depois de um mês a água do Rio Jordão passou. Agora tem um montão de cajadinho assim de plástico, é o cajadinho. Aí depois não é mais o cajadinho, é uma chavinha de plástico, a chave que vai abrir a porta da prosperidade para você. E a pessoa vai caindo na rede. Ela vai ficando presa por essa mentalidade. E vão cobrando e trabalhando na mente dela, e vão cobrando, apertando ela. Chega um ponto que ela está hipnotizada por essa conversa, ela está abobada, dominada, ela caiu na rede. A vida dela não vai para frente e não vai para trás, ela está enredada, escravizada. Existe neste momento aqui, são 9h43, é isso? Não, 10h43. Nesse momento existe gente dentro de enormes templos com 5 mil, 10 mil pessoas lá dentro agora. Elas estão sendo enredadas pelos objetos feiticeiros, elas estão sendo levadas a dar tudo que têm, elas estão sendo exploradas financeiramente, elas vão sair de lá com um montão de objeto, aliancinha ungida, aliança com Jesus, cajadinho da vitória, martelinho para bater na carteira, para ter milagre. Elas estão enredadas dentro de uma filosofia, dentro de uma sutileza. Olha a coisa como é sutil, está alguém em nome de Deus com a Bíblia na mão, mas o que ele apresenta não é evangelho, é uma coisa sutil que vai fazer a tua cabeça, que vai te governar, vai levar você a obedecer isso e ser escravizado por isso. E Cristo não está nisso. O que é um fetiche? É você atribuir um poder de Deus a uma coisa inanimada, né? Vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma caneta aqui, vamos dar o exemplo, está aqui. Isso aqui é uma caneta, não tem vida, Deus não está nisso e nunca vai estar. Mas eu digo que eu consagrei essa caneta no altar, eu subi no monte, e lá no monte Deus me revelou que quem pegar essa caneta e dar uma oferta, tudo que assinar vai dar certo na vida dele. É caneta consagrada, olha a sutileza. Antes disso teve um monte de música, oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Teve todo esse cenário. Aí o cara vem e apresenta uma canetinha consagrada, vai fazer a cabeça de um monte de gente, sabe, uma canetinha dessa, sabe quanto custou? R$1.000, eu ganhei de presente de um irmão que deu R$1.000, para ter uma canetinha ungida. Isso não é evangelho, isso é rede, isso é sutileza. Vocês estão entendendo? Ou então pega aquela arquinha da aliança. Aquela arca era uma coisa da aliança do Velho Testamento, para nós não serve para nada. Faz um monte de réplica de arquinha assim, dá para a pessoa, você vai levar a aliança de Deus para casa. E as pessoas vão ficando ali 1 mês, 2 meses, 1 ano,
A mente delas é uma rede, elas estão cheias de sutilezas, elas estão aprisionadas na mente. Elas não vão nem para frente nem para trás. Existem milhares de pessoas nesse momento presas nessa rede nas igrejas feiticeiras. Porque esse negócio de objeto orado, objeto ungido, objeto consagrado, água do Rio Jordão, terra de Israel, isso é tudo balela, isso não é bíblico, isso não é evangelho, isso é uma exploração, é uma enganação. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Então você encontra uma igreja que diz evangélica. Você entra lá, tem um pouquinho de feitiçaria, tem um pouquinho do espiritismo, tudo é demônio, invoca demônio. Mostra na Bíblia se alguém fazia culto e apagava as luzes e dizia assim: manifesta demônio, tranca a rua, manifesta demônio disso. Não existe isso no culto da igreja. O culto é para Deus, não é para invocar demônio. Mas, no entanto, você vê uma igreja feiticeira, parece uma macumba o culto deles. Certos cultos que eles fazem é uma macumba. Então você vai encontrar um pouquinho de catolicismo. Eu era criança lá na igreja católica, pegava água benta, fazia sinal da cruz, né? Agora não é mais água benta do católico, virou agorada, água ungida. Tinha um montão de medalhinha de Aparecida, cruzinha e tal. Tudo aquilo o evangélico condenava. Agora virou tudo unção, é caneta ungida, é tecido ungido. Tudo é ungido agora, tudo é passar óleo. E é de Deus. É um culto feiticeiro. Tem um pouquinho de espiritismo, de macumba, de catolicismo, e depois fala um pouquinho de Jesus. Quando eu falo assim, é que nem o carioca, precisa entender de onde vem essas coisas, né? E tem um pouquinho de Jesus. É o misticismo, é um pouquinho de cada coisa misturado na igreja. Isso escraviza e domina e controla a mente das pessoas e leva elas todas a uma escravidão profunda. Aí você chega para uma pessoa dessa e fala assim: escuta, o que é isso que você tem na mão? É uma rosinha que o pastor me deu. O que você vai fazer com essa rosa? Não, essa rosinha é poderosa. Olha, essa rosa não tem nada, joga fora, isso não é evangelho. Ela vai olhar para você, é capaz de estar amarrado Satanás, porque na cabeça dela, olha só, ela foi tão hipnotizada com isso, tão dominada, que ela tem fé naquela besteira. Ela não tem nem condições de crer em Jesus Cristo, porque ela está agarrada naquilo. Ela é um evangélico feiticeirozinho, porque tem uma coleção de coisas oradas, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E é culto disso, não para mais. Quando você for ver, ela não tem conhecimento de quem é Jesus Cristo. É duro isso que eu estou te dizendo? Você está entendendo com clareza? Qual outra coisa que entrou na igreja? Olha lá. O pessoal da lei também estava lá. Colossenses, capítulo número 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julga. Olha as coisas da lei, por causa da comida e bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra do que havia de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então sábados, as festas, as comidas, tudo coisa de debaixo da lei. Também tinha aquele grupo lá na igreja dos Colossenses, que não entendeu que a velha aliança acabou na cruz. Não entendeu que o fim da lei é Cristo, o fim da velha aliança é Cristo, aquilo acabou. Velho Testamento, história do povo judeu, aliança que Deus fez com o povo de Israel, é judaísmo, história do povo judeu. Quando Cristo vem, ele vem como o último sacrifício da lei, ele morre na cruz, acabou a velha aliança, acabou o judaísmo, acabou. Aqueles sacerdotes do Velho Testamento não servem mais para nada, o templo não serve mais para nada, a proibição de comidas não serve mais para nada, as festas judaicas não servem mais para nada, a não ser para quem é judeu legítimo, que continua fazendo isso. Mas para a igreja, essas coisas não servem mais para nada. A velha aliança acabou na cruz, o Velho Testamento encerrou na cruz. E da morte de Cristo na cruz para frente começa-se o Novo Testamento no meu sangue, o novo, a nova aliança, a nova aliança, a nova aliança. Começou a nova aliança. A forma de Deus se relacionar com aquele povo foi uma. Na nova aliança é outra, baseado no Novo Testamento.
Na velha aliança dizia, o salmista, gosta muito de salmo, alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Eu tenho que repetir isso sempre. O que era a casa do Senhor na cabeça do salmista? Era o tabernáculo ou o templo. Então ele falava assim, Deus mora lá, eu vou lá na casa do Senhor, vamos para o templo. Na nova aliança, a casa do Senhor somos nós, não existe construção, não é casa de Deus, Aparecida não é templo de Deus, templo de Salomão não é casa de Deus, isso é tudo mentira, isso é construção, não serve para nada. Na nova aliança, nós somos o templo de Deus, o Espírito habita dentro de nós, mas na velha aliança, Deus sempre mora num lugar, eu tenho que ir na casa dele, igreja é a casa de Deus. Mudou tudo na nova aliança, a lei acabou, né? Davi orava, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Por quê? Lá na velha aliança, o Espírito vinha, agia no rei, no profeta, no sacerdote. Fazia obra e se retirava. Eles tinham vinha aquele Espírito sobre eles, eles faziam coisas extraordinárias. Quando aquilo saía, eles se tornaram homens vazios, caídos, não tinham força. Eu falo, não tira de mim o Espírito Santo. Na nova aliança, nós somos selados com o Espírito Santo. Não retira de nós o Espírito Santo. Você já teve clareza que nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança? E se eu quiser ter clareza sobre a nova aliança, eu preciso aprender todas as cartas de Paulo, senão não vou enxergar o que é evangelho. Então essas 4 coisas entraram na igreja dos Colossenses. O que aconteceu com eles? Eles perderam a visão de Cristo. Eles ficaram tão presos no asceticismo, no gnosticismo, no misticismo e nas coisas da lei, que eles perderam a visão da verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a igreja está cheia dessas doutrinas, como é que uma pessoa pode confiar mais numa rosa ou numa agorada do que confiar em Jesus Cristo? Como é que a pessoa pode confiar mais num corredor de sal grosso, que era da macumba, trouxeram para dentro da igreja, andar num corredor de sal grosso para ser liberto, e não confiar que Jesus Cristo é o libertador e não acreditar? Como é que ele pode confiar lá, puseram um frasquinho lá, um suco de uva, é o sangue de Jesus, passa na porta para ser liberto, e não confiar em Jesus Cristo? Como é que ele pode acreditar nas revelações falsas que vêm na mente das pessoas e não acreditar na revelação do Evangelho da graça de Deus que vem direto de Deus? Como é que pode perder o Cristo de vista? Então, em muitas igrejas que você vai hoje, você não vai ouvir nada da cruz, nada da libertação da cruz, nada do que foi feito. Você vai ouvir pregação do Velho Testamento o tempo todo. É só milagre, é só vitória, vai acontecer 7 passos disso, 7 passos daquilo, você vai alcançar, você vai conquistar, você vai cantar, eu quero de volta o que é meu, né? Eu vou tomar de volta tudo que eu perdi, que o diabo levou, eu vou trazer tudo de volta. É só vitória, é só vitória. Não tem ensino. Estão tudo cego, estão lá 20 anos nessa cegueira. Não consegue, a pessoa não consegue confiar em Jesus Cristo. Então presta atenção, Paulo vai centralizar esta carta em quem Cristo é. Então nós que somos crentes, nós não cremos em nenhuma outra coisa a não ser em Jesus Cristo e naquilo que ele fez na cruz. Nossa fé não está no apóstolo, nossa fé não está na agorada, não está no misticismo, nós não precisamos de arrepio, de calor, de nada, de gritaria, não. A nossa fé não está em cobertura de homens, a nossa fé não está em nada a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio nele, estou agarrado nele até o fim, ele é tudo para mim, ele é mais que suficiente para mim. Não creio em nenhuma outra coisa a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Mas quem não tem revelação, ele está acreditando num monte de besteira falsa que está dentro da igreja. Entende isso? Então, qual é a verdadeira fé? É aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, no que ele fez na cruz, e só nisso. Ela não tem uma fé contaminada a Jesus Cristo, mas um olhinho da unção. Jesus Cristo e mais uma palavra profética. Jesus Cristo e mais uma água do Rio Jordão. Jesus Cristo e mais a mão do missionário que ele fez assim, desenhar a mão dele, pega o papel, desenhar e põe na cabeça para ser abençoado. Não. Presta atenção. A nossa fé está só nele.
e no que Ele fez e nada mais. Ninguém me rouba isso. Você pode ficar sozinho, abandonado, eu creio nele. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão que crê em quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquilo que Ele é mesmo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, a falsa fé é Jesus Cristo misturado com um monte de besteira, é mesa usar. Só falta pôr o elefantinho do Buda com o bumbum assim, contrário para a porta, para prosperar. Só falta isso. Então, por que Paulo escreveu essa carta? Para mostrar que eles se desviaram da pessoa de Jesus Cristo. Agora, você tem uma visão clara de quem é Jesus? Você tem uma visão clara de quem é Jesus? Jesus não é alguém pequenininho, fraquinho, tirando um braço de ferro com o diabo está ganhando. Jesus não é só 50% da força, e os outros 50% da força do poder, o diabo tem duas forças iguais. Não. Então Paulo vai falando isso onde nós lemos. Olha lá. Verso 15 do capítulo 1 de Colossenses. Ele vai dizendo, Ele, quem é Jesus? Quem é esse que nós estamos crendo? Um pouquinho antes ele falou que nós fomos libertos do império das trevas. Quem me libertou? Aí ele fala, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem Jesus Cristo é? Presta atenção. Cristo é a parte visível de Deus. Eu não posso falar que eu creio em Deus passando por cima de Jesus Cristo. Eu não posso ter uma visão de Deus não tendo uma visão de quem é Jesus Cristo. Ele é a imagem invisível de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Olha o que Paulo vai dizendo. Pois nele, apresenta ele como Criador, pois nele foram criadas todas as coisas. Em quais níveis? Nos céus e sobre a terra. Ele criou os dois mundos, as visíveis e as invisíveis. Existem dois mundos, o mundo visível, material, que você vê, onde você vive aqui fisicamente. Mas paralelo a esse, existe um mundo invisível que os nossos sentidos não conseguem captar, os nossos olhos não conseguem ver. Ele criou essas duas dimensões, a dimensão física visível, e Ele criou uma dimensão invisível, eterna, gloriosa, gigantesca, que deve ter milhares de mundos criados por Deus e de seres celestiais que nós nem imaginamos. Ele criou os dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Você consegue enxergar isso com quem nós estamos lidando? O que mais ele vai dizendo? Vou ler de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas, verso 16, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, olha lá, ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Então, tudo que foi criado para ele. Ele já existia antes de tudo isso ser criado. E foi criado para ele, ele criou tudo isso para ele. E todas essas coisas que você vê nesse mundo onde você vive, subsiste nele. Quando lá no princípio ele disse assim, haja luz e houve luz, o sol está obedecendo até hoje, a luz está brilhando até hoje. Quando ele falou a respeito da lua, a lua está lá até hoje, não pode falhar. Quando você joga uma sementinha de milho, planta ela tem que obedecer e vai produzir, porque ele deu uma ordem, seja assim, se multiplique, tem que obedecer até hoje, está obedecendo, ele sustenta, tudo subsiste nele. Olha em quem nós estamos acreditando. Nós estamos acreditando num Jesus Cristo fraquinho do quadro, com aquela mãozinha, aqueles olhinhos meio verdes, assim, com um coraçãozinho aqui, com uma, né? Você viu esses? Ele está assim, ó. Não, isso aí não é Jesus. Nós estamos crendo no Criador que criou os dois mundos, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, e sustentador de todas as coisas, o administrador de todo esse universo. A palavra diz
que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Você consegue ter controle sobre isso? Põe aqui meio centímetro de cabelo, você não consegue nem contar esse meio centímetro de cabelo que está aqui na tua testa. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Não estou crendo num Deus pequeno, que o diabo vem e Deus faz e o diabo desfaz. Deus faz e o diabo desfaz. Deus me liberta, o diabo me prende. Deus me liberta, o diabo me prende. Uma vida de tormento. Isso é evangelho de tormento. Todos quantos estão em lugares assim, com essa mentalidade, são atormentados. É gente desassossegada, não tem paz, vivem amargurados, não tem nem certeza de salvação. Agora, um dia, esse Deus, ele se fez carne. Vamos ver isso, João capítulo de número 1. Mateus, Marcos, Lucas, João. Só Deus para te revelar isso e você entender. Eu não tenho condições e poder para fazer isso, mas Deus tem. João 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora olha isso. E o verbo se fez, ele não foi feito. Ele se fez carne e vimos a sua glória. Então, quer dizer que esse Deus, vamos centralizar só na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus um dia, ele se fez humano, ele tem uma sabedoria, um processo, uma tecnologia que ele passou por isso e se fez carne, ele se fez homem. Ele se transformou num homem, ele é o verdadeiro extraterrestre, que vem de uma outra dimensão. O que é o extraterrestre na mentalidade de hoje? O cara vem no disco voador cheio de luz, uma alta tecnologia, nós somos os terráqueos, então ele vem com aquela nuvem, para lá com aquele disco voador, aquele monte, ele desce flutuando, aparece um cara com um cabeção assim, um corpinho fininho, umas armas de raio assim, né? Agora, o verdadeiro extraterrestre que veio de uma outra dimensão é Jesus Cristo, Deus que se fez homem, ele veio de uma outra dimensão. Nasceu como eu, ele não veio com luzes, não veio com cores, não veio com disco voador, como OVNI, não. Ele veio em forma humana e nasceu em forma humana. Você consegue entender isso? Ele sai de uma outra dimensão e ele não morre para nascer aqui. Nós não sabemos, é um mistério. E ele nasce como um de nós, com um corpo semelhante ao nosso, mas não pecador como nós. E só quem creu enxergou quem ele era. Quem não creu, ele era um homem comum. Quem acreditou, viu Deus em forma de homem. Você enxerga isso comigo? Então um dia ele se humanizou. Ele assumiu a forma de homem. Ele se fez, ele não foi feito. Ele se fez carne. Então um dia Deus assumiu a forma que eu tenho, a forma que você tem. E vimos a sua glória, glória como o único, o unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. Isso é encantador. Eu não sei se aí dentro de você teve revelação de quão grande é isso. Mas ele se transformou num homem, apareceu em figura humana. Muitos se opunham a ele, não conseguiam enxergá-lo. Os religiosos não conseguiam enxergar. Mas aqueles publicanos, pecadores, gente desprezada pela religião, quando acreditava, via quem ele era, entendia e cria. Vocês estão entendendo? Você já teve uma visão de Jesus Cristo? A igreja evangélica que propaga essas feitiçarias, essas coisas, não vê Jesus Cristo. Nem quem está aprisionado nisso tem uma visão de quem ele é. Ele é o Criador dos dois mundos, visível e invisível.
E um dia ele se fez humano, se fez carne. Então era Deus em forma de homem. Deus em forma de homem. Os colossenses perderam isso de vista. Vamos para Mateus 17, vamos lá, Mateus, Marcos, Mateus 17. Versos 1 e 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, Mateus 17, verso 1, e os levou em particular a um alto monte. Agora presta atenção no verso 2, ó. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus levou 3 dos 12, lá naquele monte. E no monte, o que é transfigurar? É mudar de forma. Presta atenção nisso. Então ali, ele se transfigurou, mudou de forma. E quando os discípulos olharam para ele, o rosto dele brilhava mais que o sol. Olha que ser que estava ali naquele corpo. Imagine você estar conversando com uma pessoa, de repente você olha para o rosto dela, tenta olhar para o sol assim, né? Você tem que, é difícil. O rosto dela começa a brilhar mais que o sol, você não consegue nem olhar direto para o rosto dela. Que ser que estava ali brilhando, quem que estava habitando naquele corpo, o rosto brilhou como mais que o sol. E as vestes que ele estava, você já viu uma lâmpada forte no seu fulgor, na sua maior força, que fica branca, ilumina. As roupas, eles brilharam como luz. Quem era que estava naquele corpo ali? Que ele deixou sair um pouquinho do que estava dentro para fora. Um ser resplandecente, de uma outra dimensão que estava ali num corpo de carne. Deus estava ali. Um ser resplandecente. O rosto brilhou mais que o sol. Olha como isso é encantador. E suas vestes brancas como a luz. Eu não estou crendo num Cristo fraco, num ser abstrato, numa imagem, numa coisa ungida. Quem são esses apóstolos perto de Jesus? Quem são esses bispos perto de Jesus que quer a glória para eles? O que são esses objetos orados? Essas imagens de idolatria da igreja católica? Quem são? O que é isso perto de quem ele é? Não é nada. Está tendo uma visão de Jesus Cristo? É Ele. Então, nós estamos grudados nele, arraigados nele. A nossa fé está nele. Dentro de nós não cabe nenhum desvio desta pessoa, nenhum desvio da palavra. Nós não cremos em nenhuma outra coisa, em nenhum outro homem, não cremos em nós mesmos, não existe objeto orado, não existe templo, nada, não, tudo isso é uma fé contaminada. A nossa fé está somente nele. Quando eu tenho essa convicção no coração, misticismo não entra na minha vida, gnosticismo não entra na minha vida, feitiçaria não entra na minha vida, lei não entra na minha vida. Eu sei em quem eu acredito, eu tenho ele aqui, eu tenho uma visão dele, e a minha fé está nele, eu sei em quem eu acredito, me foi revelado quem ele é. Eu não abro mão de nada para deixar de crer nele. Eu não vou vender a minha fé, de jeito nenhum. Agora, os colossenses deixaram esse monte de doutrina errada entrar, perderam Cristo de vista. Paulo fala, vocês não entendem, ele é a imagem de Deus invisível, ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de tudo. Vocês estão crendo aí em feitiçariazinha? Estão crendo em visão, culto de anjos? Estão crendo em coisas da lei? E deixaram o principal personagem, que é Jesus Cristo, de lado, perderam a visão de quem ele é. Estão crendo em coisas. Aceita isso que eu estou te dizendo? Quer ver? Vamos lá para Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. A
partir do verso 20. Seria bom ler o capítulo 1 inteiro. Mas verso 20, falando a respeito do poder que ressuscitou Jesus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Presta atenção. Acima, olha, Jesus foi ressuscitado, está à direita de Deus nos lugares celestiais, que nós cantamos. Acima de quê? Acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Verso 20, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, 21, acima de tudo. Então presta atenção, Jesus está acima de todas as coisas, de todo poder, de todo domínio, de todo principado, de toda potestade, de toda organização, de toda religião, de tudo que você possa imaginar. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, está acima de todas as coisas, tem controle sobre todas as coisas. É nele que eu creio, eu não estou crendo em outra coisa. Eu creio nele e ele está acima de tudo, administra tudo, tem controle de tudo e sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. É nele que eu creio. E não interessa, eu não vou nunca crer em qualquer outra coisa que me desvie da pessoa de Jesus Cristo. E é isso que todo pregador, toda igreja tem que pregar para o povo. Ensinar a crer em Jesus Cristo, mostrar a verdade de quem Ele é, fortalecer a fé das pessoas em Jesus Cristo, não em si, não no nome da sua igreja, não em objetos orados, não em campanha, não em voto, não em envelope, não em sacrifício, porque a mentira está aí diante de todos nós, correndo como se fosse evangelho e não é. Porque essas pessoas não estão crendo em Cristo. Você entende? Então ele assentou nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, o século de Paulo, mas também nos vindouros, os séculos que nós estamos vivendo agora, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja. A nossa igreja, por isso que nós estamos ligados nele e assentados nos lugares celestiais. Então, eu estou crendo em Jesus Cristo que tem tudo sob controle. Mas essa guerra lá de Israel está sob controle. E a guerra da Rússia está sob controle. Tá tudo, não tem nada que fuja da sua autoridade. Você consegue ver isso? Pastor, mas e as crianças morrendo? É triste, mas... Quando Israel entrava para ocupar as cidades e o povo do Velho Testamento, Deus mandava até matar velhos, jovens e crianças, não mandava? Então eu não estou com medo do diabo, eu não estou com medo se Jesus vai voltar amanhã, se não vai voltar amanhã, eu já sou salvo. Eu não estou com medo de rumores de guerra, eu não vivo com medo que o mundo tem e que o mundo religioso prega, porque eu vejo um monte de crente amedrontado com a volta de Jesus. Ai, uma guerra, Jesus voltar, você vai ficar, olha, vigia, o que perseverar até o fim vai ser salvo. Nós já somos salvos, eu sei em quem acredito e estou salvo de tudo isso porque já sou salvo. Não estou nem preocupado com a volta de Jesus. Para mim será a maior alegria. Não estou preocupado se vai ser arrebatado antes da tribulação, no meio ou no fim. Não me interessa, eu sou salvo. E eu estou guardado pelo poder dele. Eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Vou crer em quê agora? Então vou ficar com medinho disso, medinho daquilo, medinho daquilo. Fuja das igrejas feiticeiras. Fuja dessas pessoas que só ficam tendo revelação, controlam a vida das pessoas. Fuja de lugares que te prendem, te escravizam no Velho Testamento, na lei. Tudo isso acabou. Não caia nessas redes religiosas que vêm pela televisão evangélica desse país, que a maior parte é embusteiro que só está atrás de dinheiro. A igreja deles virou empresa, virou tudo político. Não caia nisso. Nós cremos em Jesus Cristo. Por que você não passa essa semana assim, ó,
Quando você for orar, fala assim: Jesus, se revela para mim. Eu preciso ter uma convicção maior de quem tu és, do teu poder, da tua grandeza. Se revela mais para mim, me queima aqui no meu espírito pela revelação da verdade, faz arder aqui dentro. Eu preciso te conhecer, porque a maior parte dos medos que a gente tem, da insegurança, é porque a gente não tem clareza de quem Ele é. Então a gente fica com medo, fica ouvindo essas notícias pela televisão, quando menos percebe, está com aquele mesmo medo de quem não conhece a verdade. Está influenciado com a mesma mentalidade das trevas de quem não conhece a verdade e não conhece Jesus. Isso não vai fazer minha cabeça, não, nem a sua. Então ouse acreditar, confiar nele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está acima de tudo, é o Criador de todas as coisas. Ele me comprou com o sangue dele, Ele já me salvou, já me libertou do império das trevas, já me redimiu, já fez tudo por mim. Eu só tenho que viver pela fé naquilo que Ele fez. Agora, os colossenses deixaram essas falsas doutrinas minarem a igreja e perderam essa visão de Cristo. E Paulo escreve essa carta para que, olha, volta. Ele é o Criador de tudo, nele tudo subsiste. Ele criou os dois mundos. Acorde, Colossenses, vocês já sabiam disso e voltaram para trás. Então você quer ver se uma igreja prega a verdade? É se o pastor vai centralizar sempre a fé na pessoa de Jesus Cristo. O centro não é o quanto dança, o quanto canta, se tem campanha, se não tem. Vê se o pastor leva você a crer somente em Cristo. Se ele não levar, existe um falso evangelho ali contaminado, escravizando a mente das pessoas. E isso que é a porta estreita. Porta estreita não é não por isso, não por aquilo. A porta estreita é Jesus Cristo. É só Ele, não passa nada. Nem nada adicionado à fé nele passa por ali. Ele é a porta estreita. Não é um monte de proibição. Põe roupa, não põe roupa. Não assiste televisão, não vai, não, que nem a lei. Não é isso. Então nós cremos nele. De todo o nosso coração nós cremos nele. Nem que você fica solitário, até a tua família te abandona. É até o fim. É até o fim, nem que o mundo religioso queira espezinhar, zombar de você, porque você crê assim, não interessa, é até o fim, crendo nele. O que crê nele nunca será envergonhado, nunca vai ser envergonhado, não vai ser envergonhado. Por isso que nada vai entrar para mistificar a nossa fé. A nossa fé está somente na pessoa de Jesus Cristo. Recebe essa palavra hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé um pouquinho. Vamos cantar. Não vamos cantar não, volta e está gravando lá, não precisa não. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, que este arroz com feijão que nós pregamos, esse leitinho, Senhor, alcance muita gente, os que aqui estão, os que nos acompanharão pelas redes sociais, e que haja revelação da verdade no espírito de todos eles, que os olhos do coração deles sejam iluminados verdadeiramente, Senhor. E que juntos venhamos a conhecer-te mais profundamente do que temos conhecido. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.